Na minha versão diz assim: por esta causa. Diga comigo: por esta causa. A Bíblia diz: por esta causa eu, Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Versículo 14 agora, do mesmo capítulo, diz assim, na minha versão: por esta causa. Diga comigo: causa. O texto diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Amém, queridos? Diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero pregar uma mensagem intitulada Focados numa Nobre Causa. Retorne por bondade ao seu lugar de assento. Glória a Deus. Como de costume, todas as quintas, estamos pregando capítulo a capítulo das cartas do apóstolo Paulo. E desta feita estamos no capítulo 3 da carta aos Efésios. E eu já disse nas duas outras pregações anteriores, em que nessa carta eu já pregava, visto que estamos no capítulo 3, é óbvio que eu já preguei o capítulo 1 e o 2. E nas duas outras mensagens anteriores, eu disse que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja cuja régua espiritual estava alta. Pelo fato de Paulo ficar 3 anos em Éfeso morando e pregando para aquela igreja, achou pouco Paulo só pregar, e era Paulo pregando, o apóstolo. Agora Paulo, a Bíblia vai dizer lá em Atos, que ele aluga uma escola, e por 2 anos, dentre os 3, Paulo ele dá aula, ensino bíblico para alguns irmãos, ou parte daquela igreja, claro, interessados nos ensinamentos de Paulo. E quanto mais ensino uma igreja recebe, quanto mais palavra ela recebe, maior vai ficando o entendimento espiritual dos seus membros, o crescimento, o desenvolvimento e o aprimoramento daqueles que estão assentados a ouvir a palavra de Deus. E é por conta de que Paulo, dentre tantas igrejas que ele escreveu, pregou, ministrou, fundou igrejas, esta por sua vez certamente foi a que Paulo mais conseguiu pregar e ensinar aquela igreja. Pelo tanto que Paulo pregava ali, é claro que as dúvidas daquela igreja, os problemas de ordem doutrinária dela eram muito poucos, visto que na prateleira da fé Éfeso estava em alta, dado as pregações de Paulo, como eu antes lhes falara. Agora, queridos, quando chegamos aqui no capítulo de número 3, e eu até acho que é por isso que nós pregamos aqui dentre os 5 anos que estamos, pregamos de forma sistemática a palavra de Deus, porque eu sei que uma igreja, os membros dela, quanto mais palavra recebem, quanto mais ensino bíblico recebem, maior vai ser a vida espiritual e o nível da sua comunhão com Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Queridos, no capítulo 3, por 2 vezes Paulo vai usar a expressão causa. Lendo Corinto, lendo as 2 cartas aos Coríntios, Gálatas, que nós já aqui pregamos, Romanos, nenhuma vez Paulo usou a palavra causa. Agora, no mesmo capítulo, por 2 vezes Paulo, ele fala de uma causa, ele fala de um propósito, e esse propósito é as coisas de Deus.
Paulo estava focado, orando, ele estava debruçado na sua vida espiritual. E é por conta disso que eu entendo que quando você foca nesta nobre causa de não negligenciar a tua vida espiritual, e como eu sei que você não negligencia a sua vida com Deus, pelo fato de você estar presente aqui. É inverno, é um pouco frio, hoje não é tanto, muitos irmãos não podem estar, eu até compreendo, mas aqueles que aqui estão, só estão porque priorizaram estar nesse lugar esta noite. Opção não te faltava, quem sabe as programações que você teria eram até melhores, mas você decidiu vir aqui, porque você está focando no que é espiritual, você está focando naquilo que é nobre, naquilo que transcende o material, naquilo que perpassa a vida aqui na terra, mas fala de coisas celestiais. É por conta que você está focado nisso, é que os céus saberá como retribuir na tua vida. Agora, esta causa nobre, ela trouxe para Paulo e traz para nós outros uma boa prisão. Veja o capítulo 3, o versículo de número 1. Paulo disse: é por esta causa, eu, Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu até sei que Paulo, e eu falei isso nas pregações anteriores, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, como aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, Paulo estava preso na sua casa alugada em Roma, em uma prisão domiciliar, onde 2 anos ali ele esteve. Então ele estava preso mesmo, de fato, ele estava algemado, estava naquela prisão domiciliar, mas Paulo usa esse trocadilho, ele usa agora de uma metáfora. Ele não está falando de algemas, ele não está falando da sua impossibilidade de sair daquela prisão domiciliar, mas Paulo está falando de algo metafórico. Ele está dizendo que estava preso com Cristo. Agora para pensar, o mesmo Paulo, ele vai dizer que Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. O próprio Paulo, ele vai comparar a vida de vícios, a vida trágica lá do mundo, como uma corrente espiritual. Muitas vezes o apóstolo Paulo, ele vai dizer que as pessoas estão presas nos seus pecados, nas suas mazelas. Agora para pensar, Paulo fala que Jesus nos libertou da escravidão de Satanás para nos tornar escravos de Cristo. Agora pensa comigo, nós éramos escravos do mundo, escravos de Satanás, escravos da depressão, escravo da cachaça, escravo da maconha, da cocaína, da tristeza, da vida miserável. Aí Jesus nos libertou dessa escravidão para nos fazer escravo dele. Ele nos libertou da prisão de Satanás e nos fez presos com ele. Mas coisa boa é ser preso com Cristo, coisa boa é ser amarrado nas coisas de Deus, coisa boa é você estar atado naquilo que é espiritual. É melhor você estar preso aqui com Deus do que estar preso com as coisas lá de fora. Oh, glória a Deus! Quem sabe essa expressão prisioneiro de Cristo, ela não soe bem para você.
Mas eu pensava, orava, falava com o Espírito Santo a respeito desse texto, e eu conjecturei e entendi pela parte de Deus que liberdade demais também nós não podemos ter. O ser humano não sabe conviver com muita liberdade. É por isso que existem leis de trânsito. É por isso que existem leis trabalhistas. É por isso que existem leis e diretrizes e parâmetros e limites em todas as esferas da nossa vida. Porque o ser humano, ele precisa ter limite. E quando nós estamos no reino de Deus, Ele também põe limites. Ele diz: não vai por aqui, não faz isso, não cometa isso. Por um lado, nós estamos um pouco encarcerados dentre os limites que a palavra de Deus impõe. Se você passar das fronteiras da palavra, certamente você rompe a prisão que Jesus te coloca, e você sai da prisão dele e vai para a prisão de Satanás, onde é muito pior. Então você está nos limites de Deus, você tem parâmetros e coisas a obedecer servindo a Deus. Mas mesmo assim, meu conselho é: fique dentro das 4 linhas do Evangelho, fique dentro das 4 paredes do Evangelho, porque aqui você vai ser abençoado. Aqui você vai ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Se você pode, glorifique a Jesus. Quando você está numa nobre causa, quando você tem as coisas de Deus como prioridade, essas coisas trarão força para a tua vida. Acompanha comigo, por gentileza, o versículo de número 7 de Efésios 3. Ele diz: do qual eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Vai dizer na minha versão, na ACF vai dizer, segundo a operação do seu poder. Amados, essa palavra que é traduzida para o português como força operante na Almeida Revista e Atualizada, ou segundo a operação na Corrigida Fiel, ela vem do grego energia. Energia é de onde vem a palavra energia. Ou seja, a palavra energia quer dizer eficiência, disposição, energia, potência ativa. O que Paulo está dizendo é que quando você está nas coisas de Deus, você é energizado, você é potencializado por algo que te faz ser ativo. Você sabe que na vida há pessoas passivas e há pessoas ativas. As passivas, elas dependem das ativas. O passivo, ele só recebe. O passivo, ele não protagoniza. O passivo, ele depende dos outros. O passivo, ele não se move. O passivo, ele está na inércia. Mas o ativo não. O ativo é elétrico. O ativo é ligado na tomada. O ativo, ele dá voadora. O ativo, ele protagoniza. O ativo, ele puxa a frente. E Paulo está dizendo: nós recebemos o dom da graça para recebermos uma força operante de Deus com poder. Se você acha que isso é pouco, o mesmo Paulo, na mesma pegada, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com
poder. Preste atenção na palavra fortalecido com poder. Paulo, ele não saiu do assunto, porque no versículo 7 ele está dizendo força operante. Agora ele diz fortalecido com poder. A diferença dos dois versículos é que no último, onde diz fortalecido com poder, a palavra não é energia, mas é krataio, que quer dizer ser forte, aumentar a força. No versículo 7, energia é potência que te faz ser ativo, dinâmico. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? É impossível você colocar os pés nos átrios do Senhor. É impossível você respirar um ar atmosférico espiritual como há dentro desta casa e continuar imóvel, moribundo, parado, travado. Eu quero profetizar que aquilo que estava travado na tua vida vai destravar, porque o poder do nome de Jesus vai comunicar uma energia na tua vida. Você vai sair deste culto dando voadora. Amanhã você vai entrar lá na empresa, você vai entrar no teu local de trabalho parecendo Jiraya, parecendo o Ultraman, o Spectreman, o Lanterna Verde, oh glória, até o He-Man. Sabe por quê? Porque você participou de um culto onde a palavra fala de energia. Levanta a mãozinha para receber. Levanta a mãozinha. Quando eu era pequeno, a minha mãe dizia: toma biotônico, toma Sadol para você ficar forte. Mas eu vou dizer o que te dá força: é o poder da palavra, é o poder do nome de Jesus, é a energia que está impregnada nesta casa. Receba! Cutuca a pessoa do teu lado, diga para ele, diga para ela: tu vai sair fortão hoje. Meu Deus, meu Deus, ai, eu já estou abrindo as asas, eu estou sentindo as turbinas ligar, eu estou sentindo o carpinteiro passando aqui. Quem está sentindo ele? Abre a boquinha, dá uma meia dúzia de glória a Deus. Ele vai tirar da depressão, ele vai te tirar daquele quarto escuro, ele vai tirar você dessa tristeza, ele vai acabar com esse marasmo na tua vida, ele vai tirar demônio pelo chifre esta noite. Abre a boca, glorifica, receba força, receba energia, receba potência. Quando você está numa nobre causa, quando você está focado nas coisas de Deus, por estar nesse foco, você é influenciado pelas riquezas da parte de Deus. Efésios 13:8. A mim, o menor de todos os santos. Paulo era humilde, né? Se ele, que tinha aula direto com Jesus descia do céu para falar com ele, ele diz: o menor de todos os crentes, de todos os adoradores, vai sobrar o que para mim? A mim, o menor, me foi dada esta graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você sabe que Paulo foi no céu, foi arrebatado, foi lá, e ele volta dizendo: riquezas de Cristo. Ele foi lá e disse: olha, as coisas que os olhos não viram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam.
E aqui Paulo vai falar sobre riqueza. Eu fui pesquisar a palavra riqueza porque eu pensei, que tipo de riqueza é essa? E a palavra é Plutus. Plutus não era o cachorro do Salsicha? Do Pateta? Era um cachorro, né? Tá bom, é que eu tô lembrando a minha infância agora. Cachorro do Mickey. Tá bom. Achamos de quem era o Plutus. Tá bom, Douglas. A palavra riqueza é Plutus, que quer dizer abundância, plenitude, estar cheio. Sabe o que Paulo está dizendo? É impossível você andar com Cristo e andar vazio. É impossível você andar com Jesus, frequentar a igreja, mas e você estar sempre lascado, arrebentado. É impossível você andar com Deus e ter falta de tudo, porque a palavra Plutos está falando da abundância. Amados, eu quero dizer que esta noite, esta riqueza, ela vai te pegar. Não, eu não estou dizendo que você vai se tornar um bilionário. Até Jesus pode fazer isso contigo, não tem problema nenhum, desde que você continue mantendo a mesma fé, humilde, servindo a Deus, não tem nenhum problema. Eu conheço gente pobre que é orgulhosa, conheço rico que é humilde. Então isso não quer dizer, Deus pode te abençoar na área financeira? Pode. É de finanças que estamos falando? Também. Mas riqueza do ponto de vista bíblico não é só la plata, não é só dinheiro, não. Riqueza do ponto de vista divino, aqui fala Plutus, abundância, é sentar em torno da tua mesa e ter uma comidinha gostosa, ter uma mandioquinha, um porquinho frito, glória a Deus, oh aleluia, é ter coisa boa, é deitar sobre a tua cama, roncar, dormir, babar a noite inteira, porque você tem sono, é levantar pela manhã dando voadeira, saltando que nem o giraia dentro de casa, porque você tem energia, tem vigor, você é ativo, você é operante, a palavra te faz isso, é abundância. Sabe o que é abundância? Abundância é a irmã Letícia, que o marido vem aqui, enche ela de elogio. Parabéns, Ricardo, para você não é bobo nem nada, né? Glória a Deus. Então isso é abundância, é você ter de tudo um pouco, é você ter de tudo. Eu quero profetizar que você não vai ter falta de nada, você vai viver a abundância. Quem falou foi Jesus. Ele disse: o ladrão veio para matar, para roubar, para destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida, vírgula, e a tenham com abundância. Levanta a mão para pegar. Pega fartura. Você vai sorrir mais que garoto propaganda da Colgate. Você vai ter abundância na tua vida. Eu profetizo a fartura em todas as áreas da tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Quando você está nessa causa, você passa a ter propósitos definidos diante de Deus. Eu não sei você, eu antes de servir a Deus, eu vivia, parece, um pouco desnorteado, não tinha muitas metas de vida, qualquer coisa estava bom, vivia um dia após o outro. Mas o dia que eu me encontrei com Jesus, eu comecei a ser sonhador, a ter propósitos. Se você me perguntar hoje meus planos para daqui a 5 anos, eu tenho tudo organizadinho na minha cabeça, porque eu sei onde eu quero chegar como pastor, eu sei onde eu quero ver a igreja chegar, pelo menos tenho esses desejos.
Eu tenho os meus propósitos. Muitos sonhos, eu e a Aline às vezes estamos comentando coisas que sonhamos há 5 anos, há 4 anos atrás. A gente já viu que se cumpriu aqui nesse lugar. Outras estão se cumprindo, outras estão por se cumprir, porque a gente começa a estabelecer propósitos, definir metas e querer chegar a lugares, patamares elevados de conquistas e vitórias diante de Deus. No versículo 14, Paulo dá o endereço do teu sonho. Paulo dá o endereço dos teus problemas, como resolvê-los. Ele diz: por esta causa, vírgula, me ponho de joelhos. Por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você lê a Bíblia e vê a grandeza de Deus, não há outra posição a ficar, senão de joelhos. Porque aquele que é dono dos céus e da terra, basta ele abrir um pouquinho a volta da torneira lá em cima, e você não suporta de tanta bênção, você não aguenta. Eu não sei qual que é a causa que está tirando o teu sono, mas coloca esta causa no joelho. Coloca no quartinho da oração. Amados, não terceirize sua oração. Não que eu não quero que você peça oração para mim, eu vou orar. Deve comunicar ao pastor, deve chamar o pastor: pastor, me dá um reforço aí, ora por esse assunto, me chama, não tem problema, vou na casa, vou na empresa, ou simplesmente me comunica: pastor, me ajuda nesse assunto. Mas não terceiriza para o pastor está 2, 3 da manhã orando e você assistindo série no Netflix. Não, amado, vai para o joelho, porque não há luta que você não leve para o joelho, que Deus não possa te dar vitória. O diabo não vai se opor se você fizer qualquer coisa da tua vida, mas se você dobrar o joelho. Você percebeu que você passa horas nas redes sociais, e eu nem vou dizer que isso é errado, pecado, porque no mundo que nós vivemos até eu passo, mas com vigilância, com cuidado, sem entrar, sem sair. E tenho os meus devocionais e o meu dia organizado. Sei que você tem recursos, sofá bom, TV, sinal de internet, está tudo beleza. Mas você precisa priorizar o teu tempo com Deus. Essa geração de hoje está orando pouco, mas se você começar a orar, você vai ver que vai dobrar o joelho. Quem não tinha sono, 5 minutos depois começa a abrir a boca e dar sono. Como é que pode isso? Como é que pode? O camarada tem que tomar remédio para dormir, mas vai dobrar o joelho, começa a abrir a boca e dá sono. Já começa o espiritual a se movimentar. Pastor, como é que pode? Eu amanheço assistindo série e não tenho sono, vou até 2 da manhã, não tenho sono. Mas se dobrar o joelho, começo a bocejar, me dá um cansaço. Irmãos, quando você dobra o joelho, vocês dobram seus joelhos, o espiritual se movimenta para te dar sono, para você largar. O diabo não quer que você ore, ele não quer que você dobre o seu joelho, porque se você dobrar o joelho, ele vai perder. Se você dobrar o joelho e levar teus problemas em oração, ele vai ter que retirar os demônios dele do teu caminho, porque eles não vão aguentar o peso do poder de Deus que vai descer sobre a tua vida. Levanta na madrugada e ora, levanta pela manhã e ora. Para com esse negócio de orar na hora de dormir, para desse negócio de orar na hora que levanta. Tem gente que a única oração dele é quando vai comer. Jesus abençoa esta comida em nome do Pai, e já você foi, já está comendo, nem termina de orar. Tem gente que levanta pela manhã, diz: Jesus abençoa meu dia, tchau. De noite dobra o joelho: Jesus, obrigado pelo dia,
me dá uma noite de sono, e cai e apodrece dormindo. Mas é aí que você não sai dessa prateleira. É por isso que a tua vida não destrava. Mas esta noite o demônio vai levar chumbo grosso, porque você vai levantar uma bazuca na tua casa, vai começar a dobrar o joelho, vai levantar um clamor. Satanás vai ficar endemoniado, ele não vai suportar o peso da glória que vai cair sobre a tua vida. Há poder nesse par de joelhos que você tem. Há poder, há poder, há poder. Há poder na oração. Quando você está nessa causa, você é alicerçado. Versículo 17, já encerro. Habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Por que amor? Porque tu precisa ter amor em todas as esferas da tua vida. O amor tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. O amor tudo aguenta. Você tem que entender que você vai conviver com pessoas que não vão querer mudar. Se você pudesse abrir a cacholinha deles, você abria, mas não adianta. Se você pudesse introduzir Bíblia dentro daquela cabecinha, você fazia. A gente vai conviver com pessoas que não vão evoluir tanto, outros quase nada, outros por teimosia, por birra, dureza, não querem mudar. Pastor, e eu que já mudei, que já entendi, o que é que eu faço? Aguenta, suporte. O amor suporta. Tem pessoas que você vai ter que suportá-las. Amém ou não amém? Eu vi que deu uma tristeza em vocês agora. Glória a Deus. Aqui eu vejo tudo. Você está pensando, pastor, está falando comigo mesmo. Vou ter que suportar esse negócio, essa criatura que está aí perto de mim. Suporta. Mas quando é que você suporta? Quando você está arraigado, alicerçado. Aqui eu estou falando de obras. Alicerce. Paulo está falando de fundamentos. Aqui Paulo está falando de raízes. A palavra arraigado do grego é rizo. Fazer surgir raiz. Se enraizar, tornar firme. Só que o verbo aqui está no modo particípio, que significa continuamente se enraizando. Sabe por que você precisa vir na igreja mesmo? E eu também. É porque a cada vez que estamos neste ambiente, ouvindo palavra de Deus, na atmosfera da bênção de Deus, cada vez você vai se enraizando mais, se estruturando mais, reforçando as tuas bases, reforçando teus alicerces. Jesus contou-nos uma parábola, que veio a tempestade, veio a tormenta numa casa que estava sobre areia, e grande foi a ruína daquela casa. Mas veio a tempestade, veio a tormenta e bateu numa casa que estava sobre a rocha, e ela não foi derribada. Eu quero profetizar que tua casa, teus projetos, teus sonhos não vão cair por terra, porque você está lançando raízes esta noite. Jesus está chegando com a betoneira, metendo concreto, reforçando as tuas bases. Você está estruturado e não vai titubear na tua vida. Agora encerro. Quando você está numa nobre causa, na causa de Deus,
Às vezes Deus não entra na tua causa porque tu não entrou na dele. Você não mergulha nas coisas de Deus, Deus não mergulha nas tuas. Agora o capítulo 3, o versículo 20, Paulo, para mim é uma das pérolas, não só de Efésios, mas das cartas de Paulo. Que texto é esse? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. As professoras de português piram aqui, porque elas dizem: nossa, isso aqui é redundância. E Paulo não está nem aí para a sintaxe da língua portuguesa. Paulo está dizendo o seguinte: o meu Deus, Ele faz tudo muito mais abundantemente além do que você pediu ou do que você pensou. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você está firme nas coisas de Deus, Ele vai te surpreender. Porque se Ele faz muito mais abundantemente, antes de eu falar do muito mais abundantemente além, olha o que está na sequência: daquilo que pedimos ou pensamos. Você pede para Deus o que pensou. Geralmente você leva para o joelho da oração as coisas que estão em tua mente. Senhor, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Senhor, age aqui, age lá. Ou seja, você está orando e mais ou menos mostrando o caminho. Senhor, vai por aqui, me ajuda. Senhor, me ilumina nessa causa. Mas aí vem Paulo e diz assim: que isso que você está pedindo, ou aquilo que tem passado por tua cabeça, o meu Deus é maior. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que passou pela tua cabeça. Eu tenho uma palavra para você: o meu Deus não só vai te responder, mas Ele vai te surpreender. Cutuca a pessoa do teu lado, diga para ela: tem surpresa vindo aí. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, meu Deus vai te surpreender muito mais abundantemente além. O que nem passa pela tua cabeça é o que o meu Deus está para fazer na tua vida. Você está diante do Deus da causa impossível. Pode chegar mais perto aqui, meus irmãos que estão no corredor. Isso. Se distribuam à minha direita, à minha esquerda. Não tranque o corredor. Isso, dá lugar para os que estão vindo. Glória a Deus. Urabacalaçou berechai.